Ah, não. Segura um minuto. Aproveitando que o povo ainda tá chegando. Rapidinho, rapidinho. Alô. Voltei. Voltei, meu povo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rosane. Boa noite, Vivi. Boa noite, Tainá. Boa noite, Adriana. Boa noite, Naísa. Boa noite, Isabela. Boa noite, Vivi. Boa noite, Christian. Boa noite, todo mundo. As 101 pessoas que estão assistindo ao vivo aqui comigo. E todas as mais de 1000 que vão assistir depois dessa gravação. Bora começar então. Boa noite, Led. Vamos lá, peguei a água. Não dá, ficar aqui até 10h30 da noite sem água. Aí não vai ter garganta pra isso. Hoje, nossa terceira aula. Dando continuidade. Tem aqui, como sempre, meu e-mail institucional. E minhas redes sociais. Pra quem quiser me seguir lá. Me ajuda a transformar aquilo numa plataforma de divulgação científica. Porque eu não tenho alcance nos meus vídeos. É possível, eu tenho mais aluno inscrito nessa disciplina do que eu tenho seguidor. Mas vamos lá, boa noite, Sheila, boa noite, Alexandre, boa noite, Eric. Só vamos lá. O que a gente vai ver hoje, né? Só para relembrar, a gente viu na semana passada o último tópico, né? O último tema da unidade 1, a gente viu a estrutura e função de lipídios. A gente já tinha visto a estrutura e função de carboidratos e de proteínas, né, na primeira aula, além dos fundamentos da química e da bioquímica. E também vimos na semana passada, além da estrutura e função de lipídios, nós vimos o metabolismo de enzimas. Vimos o que são as enzimas, como elas funcionam, aquele esquema de a enzima encaixa ali o substrato, aí vira um complexo enzima-substrato, a enzima modifica aquele substrato, formando um complexo enzima-produto, e uma vez o produto pronto, ela libera, né? Ela pode pegar mais de um substrato e juntar e formar uma molécula, pode pegar uma molécula, quebrar, liberar mais de um produto, dependendo do anabolismo ou catabolismo que essa enzima está fazendo, né? A gente viu também que enzimas a gente pode regular elas, a gente pode inibir, e aí tem várias formas de inibir essas enzimas, pode ser uma inibição por competição, onde uma outra substância se liga ali no sítio o sítio ativo, que é onde o substrato se liga, e aí não tem como o substrato se ligar, ou então algumas enzimas têm um sítio de inibição, que aí se a molécula inibidora ligar nesse sítio, a enzima para de funcionar e o substrato não consegue mais se ligar ali também, tá? E a gente ainda viu que tem sítio de regulação alostérica, ou seja, tem moléculas que tem enzimas que têm esse sítio de regulação alostérica, que aí pode se ligar moléculas ali que vão aumentar a atividade daquela enzima ou diminuir a atividade daquela enzima.
E a gente começou a falar de anabolismo e catabolismo. Falamos especificamente de aminoácidos. Vimos que nós conseguimos produzir vários aminoácidos, a gente consegue produzir 11 aminoácidos diferentes, tá? Alguns aminoácidos vão ser a partir de algumas biomoléculas e outros aminoácidos são feitos a partir de outros aminoácidos, nessa loucura. E o catabolismo é quando a gente quebra isso. E a gente viu que quando quebra o aminoácido, né, faz ali a quebra dele, isso especificamente no fígado, a gente consegue gerar energia para a célula, né? Pode ser uma fonte de energia para a célula. Só que aí nesse processo libera aquele grupo do nitrogênio, né, o grupo amino, que libera na forma de amônia, que é tóxico, e aí tem toda uma via metabólica chamada ciclo da ureia, que vai converter aquela amônia em ureia. Aí a célula libera a ureia para a corrente sanguínea, e essa ureia é filtrada lá no rim para sair na urina. Show? Todo mundo lembra disso? De boa? Então a gente vai avançar. Deixa eu só dar os últimos boa noites aqui, ó. Boa noite, Magali, boa noite, Maria Eduarda, boa noite, Luciene, boa noite, Raíssa e boa noite, Carla. Foram 39 boa noites, zerei o chat. E agora a gente só vê no chat quando acabar a aula, né? E aí a gente fica mais tempo aqui, como eu costumo fazer com vocês. Como eu disse no final da aula passada, hoje a gente vai ver dois temas. Para encerrar a unidade 2. A gente vai ver o anabolismo e catabolismo de lipídios. E depois a gente vai ver anabolismo e catabolismo de carboidratos, tá? Então, na vez de a gente estar vendo hoje 3 temas, a gente vai estar vendo só 2. Em compensação, são temas um pouquinho mais longos, então vai dar quase que o mesmo tempo de aula, tá? E como sempre, eu sempre termino a aula antes de 10 horas. E eu fico a mais só para tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza? E o último recado, que vocês sempre perguntam isso. Os slides da aula de hoje, depois eu salvo em PDF e boto lá no Canvas, dentro da disciplina de Bioquímica, em material complementar. Show? Então lá, boa noite, Lidiane. Então vamos, anabolismo e catabolismo de lipídios, né? Para ilustrar, eu tenho aqui um fosfolipídio, um triglicerídeo e um colesterol. Olha que coisa bonitinha. Tá? Então, começando, a gente já aprendeu que anabolismo é a síntese, é a construção, é o fazer aquela molécula, né? E catabolismo é a quebra, é a queima, é a degradação daquela molécula, né? Para moléculas menores. Então, a gente vai começar falando de anabolismo dos lipídios, né? Então, as vias anabólicas, né, as vias metabólicas que vão estar levando à síntese, à produção de lipídios, vão variar de acordo com o tipo de lipídio que a gente está vendo. A gente viu já sobre lipídio em aulas passadas, e a gente viu que são diferentes de proteínas, de carboidratos e de ácidos nucleicos, porque eles simplesmente eles não fazem biopolímeros, né? A gente vê até uma junção, vou dizer para vocês, que lipídios vão formar triglicerídeos, vai formar fosfoesfingolipídios, glicofosfolipídios, colesterol, mas são mais simples, né? Não vão formar moléculas gigantescas igual uma proteína, igual um amido, igual um DNA. São moléculas bem menores, né? Mas ainda assim a gente tem as vias anabólicas para poder produzir essas moléculas de lipídios. A gente vai ver desde o ácido graxo até o colesterol, tá? Então a gente vai ver o ácido graxo, o glicerofosfolipídios, triacilgliceróis, que a gente já aprendeu que é um nome bonitinho para triglicerídeo, e os esteróis, principalmente o colesterol. Cada lipídio é produzido por uma rota metabólica, uma via metabólica diferente, específica para aquele. Então, vão ter enzimas específicas para produzir aquela molécula de lipídios, tá? Os ácidos graxos, que a gente já viu, que é aquela molécula bem compridinha, né? Que ela tem uma ponta que é hidrofílica e um corpo que é todo de zigue-zague, assim, né? Porque é uma cadeia de carbonos, que é apolar, que não se mistura em água, por isso que gordura não se mistura em água, né? Para a gente fazer um ácido graxo, a gente vai produzir a partir de uma molécula muito pequenininha chamada acetil-CoA, tá? O acetil-CoA é essa molécula aqui, ó,
que ela está de uma maneira mais simplificada a representação, mas a gente consegue ver, ó, uma molécula de 2 carbonos só, tá vendo? Ó, tem um carbono aqui, ele está ligado a 3 hidrogênios, está simplificado assim em CH3, para poder não ficar ocupando muito espaço. E aqui a gente tem um carbono, que está ligado a esse carbono, tá com uma ligação dupla a um oxigênio, e está ligando a um enxofre. Esse enxofre aqui, né, essa de enxofre, ele está ligando ao que a gente chama de CoA, é a abreviatura para coenzima A, tá? Então, vocês vão ver que no metabolismo vão ter várias moléculas que vai estar. O nome da molécula CoA significa que tem uma coenzima A fixada nessa molécula. Isso serve para o metabolismo poder identificar para a via metabólica que ele vai, tá? Mas, resumidamente, o acetil-CoA é isso aqui, ó. Ele é pequenininho, tá vendo? Ó, 2 carbonos só. Essa parte que tá rosinha aqui, a gente chama de grupo acetila, tá? É essa parte rosinha que vai fazer parte da produção do ácido graxo. Essa coenzima A, como é uma coenzima, ela vai em algum momento sair. O primeiro passo para a gente produzir o acetil-CoA é essa reação aqui, ó. Vocês vão reparar que a gente vai ver vários esquemas assim, ó. Tem uma molécula aqui, tem uma seta comprida e outra molécula aqui. Esse é o substrato. O nome que está em cima da seta é o nome da enzima. E aqui, depois da seta, é o produto. Então, aqui, ó, a enzima se chama acetil-CoA carboxilase. Tá? Então, o nome já entrega. A ase é uma enzima, acetil-CoA carboxilase é o quê? A enzima que vai carboxilar o acetil-CoA. Então, aqui, ó, o acetil-CoA é o nosso substrato e ele transforma nesse malonil-CoA. Então, o que a enzima vai fazer aqui, ó? Vai conectar essa parte verde aqui, ó, nesse carbono aqui, ó, nesse carbono na ponta, tá vendo? Então, ele vai tirar um hidrogênio, tá vendo que aqui tinha H3 e aqui agora tá H2, para poder liberar uma ligação para ligar nesse carbono. E ele vai ligar nessa estrutura aqui, ó, que a gente chama de grupo malonila, que é esse carbono com 2 oxigênios, tá vendo? Então, agora virou um malonil-CoA. E com o malonil-CoA que vai começar a produção desse ácido graxo. Então, é como se eu pegasse o acetil-CoA e ativasse ele, né, para poder ser reconhecido pela próxima enzima que vai produzir o ácido graxo. Aqui, ó. A enzima que vai produzir o ácido graxo se chama ácido graxo sintase. Olha como o nome entrega o que ela faz. A ASE é uma enzima, né, ácido graxo sintase, então é a enzima que vai sintetizar, vai produzir o ácido graxo. Pô, nome muito explicativo, né? Então, a ácido graxo sintase vai produzir o ácido graxo. Como é que ela vai fazer isso? Vai fazer a partir daquele malonil-CoA, tá? Vamos voltar aqui um slide. Eu começo com acetil-CoA, a enzima acetilcarboxilase acrescenta um grupo malonila nesse acetil-CoA, formando o malonil-CoA. E aí, esse malonil-CoA vai conseguir se ligar na enzima ácido graxo sintase. O CoA, nessa imagem aqui, ele está sendo representado por essa bolota marrom, tá? Mas repara aqui, ó. Aquela parte rosinha com 2 carbonos, a parte verde, que é o grupo malonila, o S de enxofre, e o CoA está representado por essa bolota marrom aqui, e a enzima é esse tubinho cinza aqui, tá? Então, depois de formar o malonil-CoA pela enzima ácido graxo carboxilase, esse malonil-CoA vai se ligar na enzima ácido graxo sintase e vai começar a produção do ácido graxo, tá? Na própria enzima ácido graxo sintase já tem um pedaço de substrato lá com um grupo acetilo, ó. Tá vendo aqui, ó, ligado por um S, um enxofre também, tem um grupo acetilo, ó, 2 carbonos. A gente aprendeu lá no acetil-CoA que a acetila era essa estrutura de 2 carbonos, né? Aqui também tem, olha como é igual. Esse rosinha aqui é igualzinho esse amarelo, tá vendo? A diferença é que esse rosinha aqui tá na molécula do malonil-CoA e esse amarelo tá ligado, ó, no próprio enzima ácido graxo sintase. O que vai acontecer? Essa enzima que é ácido graxo sintase, ela vai fazer uma etapa, ela vai fazer um processo de 4 passos, né? Vão ser 4 etapas para ela liberar o produto.
tá? Ou pelo menos é aquele ciclo que ela vai fazer, que ela vai aumentando esse ácido graxo. Para ela aumentar essa cadeia aqui, ela vai fazer o seguinte, ó. O primeiro passo da enzima ácido graxo sintase se chama condensação. O que ela vai fazer? Ela vai tirar o grupo malonila e aquele grupo acetila que já estava na enzima vai passar para o local onde estava o grupo malonila. E aí, ó, esse grupo malonila, ele é liberado fora. Tá vendo que o grupo malonila é um carbono com 2 oxigênios? Então libera aqui, ó, CO2, um carbono com 2 oxigênios. Tá? Esse grupo que está em amarelinho aqui, ele vai subir, ó, ele vai ficar no lugar onde estava o grupo verde, tá vendo? Esse é a etapa da condensação. Repara que agora eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Ainda não está pronto, tá? A gente vai passar por um segundo passo que se chama redução. Nesse momento da redução, vai consumir energia na forma de NADPH, tá? E aí, olha como é diferente esse daqui. Tá vendo que aqui era um oxigênio com uma dupla ligação? Vou até dar um zoom pra gente ver melhor. Dando pra ver melhor, não tá? Olha aqui, ó. Esse oxigênio tá com a ligação dupla. Esse momento da redução vai reduzir essa ligação. Agora vai ser uma ligação simples, né? E para poder ficar essa ligação simples, ele botou um hidrogênio aqui ligando no oxigênio, porque o oxigênio precisa de 2 ligações. E o carbono botou mais um hidrogênio, né? Para poder o carbono fazer suas 4 ligações aqui. Esse passo a gente chama de redução, tá? E aí, ele segue para o terceiro passo, que se chama desidratação. Nesse processo, vai liberar 2 hidrogênios e um oxigênio. Como o slide é horizontal, eu botei aqui do lado para a gente ver, ó, mas é o mesmo passo, tá? E agora, ó, ele deu uma desidratada. Saiu 2 hidrogênios e um oxigênio. Aqui, ó. Assim dá pra gente ver. Tá vendo esse oxigênio e esse hidrogênio daqui? Ele foi embora para fazer a parte da água. E um dos hidrogênios que estavam aqui foi embora para fazer parte da água. E aí no lugar, ó, ele fez uma dupla ligação aqui entre os carbonos. Só que não pode ter uma dupla ligação aqui ainda. Então vai ter mais um passo, chamado redução. Igual esse daqui, ó. Lembra que da redução simplificou? Era uma ligação dupla e passou a ser uma ligação simples? E esse quarto passo, que também é uma redução e também precisa de energia nesse passo, vai fazer a mesma coisa. Essa ligação dupla vai virar uma ligação simples. E para ficar simples, para poder todos os carbonos terem suas ligações, ele bota hidrogênios aqui. E pronto. Encerrou. São esses 4 passos. Tá? Condensação, que é quando ele pega lá. Primeiro se liga o malonil-CoA na ácido graxo sintase. Aí, o primeiro passo é a condensação, que tira o grupo malonila do malonil-CoA e bota um grupo acetila no lugar. Ele já está com 4 carbonos. Mas ele precisa simplificar essas ligações duplas aqui. Então, ele vai fazer uma redução, que aí ficou uma ligação simples, faz uma desidratação para se livrar daquele oxigênio ali, e nesse processo faz uma ligação dupla entre os carbonos, e aí faz outra redução para fazer uma ligação simples. Então, começou assim, terminou assim. E agora eu tenho 4 carbonos, todos com ligação simples entre si. Tá? Já está começando a aparecer o ácido graxo, né? Lembra que na ponta do ácido graxo tinha aquele oxigênio lá, que é aquela parte hidrofílica, e depois a cadeia de carbono bem comprida. Um ácido graxo padrão que a ácido graxo sintase vai produzir é o palmitato. O palmitato tem 16 carbonos. Aqui só tem 4, né? Então, o que ele vai fazer agora é repetir todo esse ciclo, né? Não a partir do malonil-CoA, mas ele vai fazer o seguinte, vai se ligar de novo para poder fazer esses 4 passos de novo, que é o que está no próximo slide, ó. Vai se ligar outro malonil-CoA aqui, né? Aqui, ó, o primeiro passo. Malonil-CoA se liga, já tem um grupo acetila aqui. Faz aqueles 4 passos de condensação, redução, desidratação e redução de novo.
E aí transfere aquela ligação que estava no CoA para a própria enzima. Então isso daqui sai e vem um outro malonil CoA. E aí passa aqueles 4 passos: condensação, redução, desidratação e redução de novo. E aumentou em mais 2 a cadeia. Agora tem 6 carbonos. Passa por mais um ciclo desse, agora tem 8. Mais um ciclo desse, acrescenta mais 2. E acrescenta mais 2. E acrescenta mais 2. Cada ciclo desse vai acrescentar mais 2 carbonos na cadeia, até chegar a um ácido graxo com 16 carbonos, que é o palmitato. Quando chegou nessa cadeia de 16 carbonos, está pronto. E aí ele libera. Solta o palmitato da enzima ácido graxo sintase, e agora a enzima está livre para começar tudo de novo a partir daquele acetil-CoA, que virou malonil-CoA, o malonil-CoA se ligou a ele, passou aqueles 4 passos de condensação, redução, desidratação e redução de novo, e aumentou a cadeia em mais 2. E aí repete esse ciclo de 4 passos, sempre aumentando de 2 em 2 a cadeia, até formar outro palmitato e liberar esse palmitato. Estão vendo que é uma enzima um pouco mais complexa? Para liberar o produto, que é o palmitato, olha quantas etapas passou ali na enzima. Então começou com um substrato, que era o malonil-CoA, e aí foi fazendo isso, pegando vários substratos, vários malonil-CoA, para ir aumentando essa cadeia que ele estava formando de ácido graxo. Quando o ácido graxo de 16 carbonos, que a gente chama de palmitato, está pronto, enfim, esse é o produto final da enzima. Ele libera. Então é anabolismo. Olha quantas moléculas de malonil-CoA a gente precisou para poder fazer um palmitato. 8, né? Que cada molécula de malonil-CoA cede 2 carbonos, tem 16 dividido por 2, 8. Então precisou de 8 substratos, 8 moléculas de malonil-CoA para fazer a produção do palmitato. Aí fizemos anabolismo, né? Eram moléculas pequenininhas, e o palmitato, ó, uma molécula bem grande aqui, ó. Aqui, ó, aqui tem o malonil-CoA, e olha aqui o palmitato. Show? Só que existem outros ácidos graxos, só não existe o palmitato, né? A ácido graxo sintase, ela vai fazer o palmitato. Existem ácidos graxos que tem mais de 16. Vai ter 18, vai ter 20, 22, 24 carbonos aqui na cadeia. E aí vão ser outras enzimas que vai pegar o palmitato e vai aumentar. A gente chama essas enzimas de... Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Aqui, ó. A gente chama esses sistemas de alongamento de ácidos graxos, tá? Então são enzimas que vão fazer o alongamento do palmitato. E aí vai ter uma enzima específica para cada ácido graxo que a gente precisa. A gente aprendeu lá na semana passada que a gente tem ácidos graxos saturados, igual o palmitato. Aqui, ó, o palmitato só tem ligação simples, né? Então ele é um ácido graxo saturado. Mas a gente viu que tem ácidos graxos insaturados, tá? Quando tem ligações duplas aqui, né? Monoinsaturado vai ter uma ligação dupla, e poliinsaturados vai ter mais de uma ligação dupla aqui na cadeia. Mas quem vai fazer isso não é ácido graxo sintase, vão ser outras enzimas que a gente vai fazer essas insaturações no ácido graxo, tá? A gente precisa ver isso? Não, porque o mais importante é a gente entender essa produção aqui de ácido graxo, que vai ser sempre começar pela ácido graxo sintase, né? A partir do palmitato que a gente faz os outros ácidos graxos que existem. Beleza? Como é que a nossa célula de fato vai fazer isso, tá? Ela vai fazer esse processo no citosol, né? A célula tem uma membrana celular, membrana plasmática. Lá dentro tem um núcleo, lá dentro tem várias organelas, como mitocôndrias, como ribossomos, como várias outras. Aquele espaço ali dentro da célula a gente chama de citosol, tá? Ou citoplasma. E uma das organelas mais importantes que a gente tem é a mitocôndria, tá?
A mitocôndria, onde vocês vão aprender isso a partir da aula que vem, que é onde a gente produz ATP, a gente vai produzir energia para a célula, tá? Mas essa síntese de ácidos graxos, esse anabolismo de lipídios acontece no citosol, mas depende de moléculas que são produzidas lá dentro da mitocôndria. Então tem todo um sistema de transporte dessas substâncias para o lado externo, tá? Eu falei com vocês que tudo começa a produção de ácido graxo a partir do acetil-CoA. Deixa eu voltar lá, só para a gente relembrar, ó. A gente viu tudo isso. Ó, acetil-CoA, começa aqui com ele, né? Ácidos graxos são produzidos a partir de acetil-CoA. Então, acetil-CoA, ele é carboxilado formando malônio-CoA. Malônio-CoA se liga na ácido graxo sintase, que passa pela condensação, redução, desidratação e redução de novo. E esse ciclo de 4 passos aumenta a cadeia em 2 carbonos. Isso se repete num total de 8 vezes, até produzir um palmitato, tá? O acetil-CoA na nossa célula, ele é produzido dentro da mitocôndria. Só que tem um problema. A mitocôndria não tem transportadores, ou seja, locais para passar pela membrana da mitocôndria, que permita passar acetil-CoA. Então, o nosso organismo, de uma maneira muito inteligente, faz o quê? Vai converter esse acetil-CoA em uma outra molécula chamada citrato. Citrato tem transportador para ele, o citrato sai da mitocôndria, e aqui no citoplasma, no citosol, o citrato é convertido em acetil-CoA. E aí esse acetil-CoA vai ser carboxilado para virar malônio-CoA, malônio-CoA se liga a ácido graxo sintase e todo aquele processo que a gente acabou de ver, tá? E esse sistema aqui, ó, de levar acetil-CoA que está dentro da mitocôndria para fora, que aí pega esse acetil-CoA, transforma em citrato, o citrato consegue sair, citrato é transforma em acetil-CoA, ele faz um ciclo, tá? Porque quando o citrato é quebrado para fazer acetil-CoA, ele é quebrado em 2 moléculas, acetil-CoA e oxalacetato. O oxalacetato é necessário para produzir esse citrato a partir do acetil-CoA. Eu preciso juntar o acetil-CoA que foi produzido lá na mitocôndria com uma molécula de oxalacetato para poder produzir o citrato. Só que o oxalacetato não entra diretamente na mitocôndria, porque não tem transportador para ele. Então o oxalacetato precisa virar outra molécula chamada malato. Essa molécula malato consegue passar. E aí o malato aqui dentro da mitocôndria vira oxalacetato, que se junta com acetil-CoA, formando citrato, citrato sai, citrato é quebrado em acetil-CoA e oxalacetato, e o ciclo se repete. Então, essa parte aqui meio que se recicla, né? E no fim, o que vai acontecer? O acetil-CoA que estava aqui dentro, indiretamente, vai parar aqui fora, a partir de citrato. E para produzir o citrato, eu preciso de oxalacetato, que é o mesmo oxalacetato que foi liberado aqui no citosol. E aí ele virou malato e passou por aqui. Ou tem até um caminho alternativo. Esse malato pode virar piruvato e piruvato entra e piruvato é convertido em oxalacetato. Mas não vem ao caso, porque esse é um caminho mais complexo, ele envolve gasto energético, precisa de ATP para isso. Então não interessa tanta gente. Mas a gente vai fazer tudo isso daqui. Semana que vem, quando a gente começar a falar da parte de bioenergética, que é onde a gente vai estar produzindo energia ali no metabolismo, esses esquemas aqui vão fazer um pouco mais sentido, porque a gente vai entender melhor esse papel do ATP, de NADH, a gente vai ver como esse acetil-CoA está sendo produzido dentro da mitocôndria, tá bom? Mas por enquanto, o que a gente tem que ver é isso aqui, ó. O acetil-CoA, que está lá no citosol para produzir o ácido graxo, ele veio indiretamente de dentro da mitocôndria. Como a mitocôndria não consegue jogar ele para fora diretamente, a gente tem que fazer um truque aqui, converter esse acetil-CoA em citrato, para o citrato sair, e aí reconverte em acetil-CoA. E aí, a gente já tinha visto que triglicerídeo, né, triacilglicerol, é uma molécula de glicerol, igual tá aqui, ó, ligado a 3 ácidos graxos.
Um glicerofosfolipídio é um glicerol ligado a 2 ácidos graxos, e ao invés de ter um terceiro ácido graxo igual no triacilglicerol, ele tem um fosfato ligado a alguma coisa, tá? Isso aqui a gente vai ver na membrana, e triacilglicerol é o que a gente armazena lá nos adipócitos, no tecido adiposo, por exemplo, tá? Como é que a gente vai fazer esse processo de produzir o triglicerídeo? Não é simplesmente pegar o glicerol e conectar ali, né? De certa forma mas assim, tem enzimas que vão fazer toda essa etapa, tá? Como é que a gente consegue o glicerol? A gente vai conseguir, ou ele diretamente, a gente já tem glicerol lá dentro da célula, então aproveita o glicerol que já está pronto, tá? E aí, para começar a fazer o triacilglicerol, ou o glicerofosfolipídio, eu preciso que esse glicerol esteja ligado a um fosfato. Ó. Esse P aqui é de fósforo. Então, fosfato é esse fósforo com vários oxigênios aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente tem esse caminho aqui, ó. Um glicerol, e aí vai consumir energia, vai pegar um dos fosfatos do ATP para poder ligar nesse glicerol. Se eu não tenho um glicerol ali, o corpo consegue fazer o nosso metabolismo a partir de glicose. Então, vai passar por uma via metabólica chamada glicólise, que a gente vai aprender na semana que vem. E uma das moléculas que é produzida durante a glicólise é essa daqui, ó, com esse nome gigante, dihidroxiacetona fosfato. Não precisa decorar esse nome, só estou falando para vocês. E essa dihidroxiacetona fosfato vai ser convertida em glicerol 3-fosfato. O 3-fosfato é porque o fosfato está no carbono 3, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. O fosfato está ligado no carbono 3, por isso que o nome é glicerol 3-fosfato. Tá? Com o glicerol 3-fosfato, não importa de onde veio esse glicerol 3-fosfato, né? Se veio diretamente de um glicerol que foi fosfatado ou a partir da glicose, ele vai seguir para cá, ó. E vai passar por esse processo aqui, ó, pela enzima acetiltransferase, que ela vai pegar o ácido graxo e vai conectar em um desses carbonos, tá? Vai ligar lá no primeiro carbono. Aí vai vir a acetiltransferase de novo, trazer outro ácido graxo e ligar no segundo carbono. Se parar por aqui, já formou um glicerofosfolipídio. Se quiser formar um triacilglicerol, é só remover o fosfato do último carbono e botar mais um ácido graxo. Mais simples, né? É basicamente isso. A gente pegou o glicerol, botou um fosfato nele, virou glicerol 3-fosfato. E aí tem 3 carbonos do glicerol. A enzima acetiltransferase vai transferir um acil, né, um ácido graxo, e vai ligar no carbono 1. Vai vir a acetiltransferase e vai transferir outro ácido graxo para o carbono número 2. Se for um glicerofosfolipídio, está pronto. Agora, se eu quero fazer um triacilglicerol, um triglicerídeo, eu vou pegar outro ácido graxo e conectar ali. Vai tirar o fosfato e botar um ácido graxo no lugar. Formei um triacilglicerol, um triglicerídeo. Mais simples, né? Mas lipídios, como a gente viu, tem outras moléculas também, né? Como os esteróis, principalmente o colesterol. Como é que o colesterol é feito? A biossíntese, né? O anabolismo, a produção de colesterol. Ela vai se dar numa sequência de 4 etapas, tá? Pode parecer meio estranho aqui esse esquema, mas ele é bem simples na verdade, tá? A gente vai começar com 3 moléculas pequenininhas chamadas acetato. Lembra lá do acetil-CoA? Que ele tinha 2 carbonos ligados a um CoA? O acetato parece muito ele, só não tem um CoA. Ele é só esses 2 carbonos, ó, com os oxigênios aqui e o hidrogênio. Se chama acetato essa molécula. Eu vou ter 3 moléculas de acetato. E aí, a primeira reação vai juntar essas 3 moléculas, formando uma molécula de 6 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome dessa nova molécula aqui se chama... Opa, desculpa, eu contei errado, né? Burrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 carbonos. Essa molécula aqui se chama mevalonato. Esse nome feio aqui, tá? Depois do mevalonato, o que vai acontecer é que ele vai ser... Eu só queria mexer, eu não queria mexer no zoom, só queria mover. Isso. Ele vai ser ativado na forma de isopreno. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Ele deu uma simplificada aqui e adicionou esses 2 grupos fosfatos aqui. Ok? Com esse isopreno ativado, que é essa molécula toda aqui, vai ter uma terceira reação que vai juntar vários isoprenos, ó, e vai formar essa cadeia que parece uma colmeia de abelha. Aqui é um isopreno, aqui é outro isopreno, aqui é mais um, aqui é mais um, aqui é mais um, aqui é mais um. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar 6 isoprenos ativados e vou juntar eles, né? Essas partes de fosfato aqui saem para poder ligar essa parte menor aqui, que é o isopreno normal. Então, 6 isoprenos juntos vai formar essa coisa estranha aqui que a gente chama de esqualeno. Precisa gravar esses nomes? Não, não precisa, tá? E por último, o que ele vai fazer? Tá vendo que tá cheio de ligação dupla aqui e várias aberturas que não tá ligando? Ele vai simplificar, vai fechar, formando ciclos, formando anéis de 5 ou 6 carbonos, tá? Ou seja, aqui, ó, 5 carbonos formam um pentagrama, 6 carbonos formam um hexágono. E aí, esse esqualeno que teve os ciclos fechados, formando esses anéis, é o colesterol. Então, formamos um colesterol, olha que maravilha. Então, para produzir o colesterol, a gente vai fazer o quê? Pegar 3 acetatos e formar um mevalonato. Na segunda etapa, é pegar esse mevalonato e é ativado em isopreno. Na terceira etapa, eu vou pegar 6 moléculas de isopreno e formar esse polímero chamado esqualeno. Depois, na última etapa, o esqualeno passa por esse processo de fechar os anéis, a gente chama isso de ciclização, formar esses ciclos, formando aqui, ó, 3 anéis de 6 carbonos e um anel de 5 carbonos. E ainda tem essa parte que é aberta. E aí, tá pronto o colesterol. Isso é o colesterol. Tá feito o colesterol. Yeah! Vimos como a gente produz, né? Vimos como é que a gente produz um ácido graxo, vimos como a gente produz um triacilglicerol, né? Um glicerofosfolipídio. Vimos como é que a gente produz o colesterol, cobrimos todos os lipídios, vimos toda a parte de anabolismo de lipídio. A gente viu que fazer o ácido graxo é o que dá mais trabalho, o resto é um pouco mais simples, são menos etapas. O catabolismo do lipídio vai ser a quebra disso, tá? E para que a gente vai quebrar o lipídio que está armazenado? Vou pegar lá aquele ácido graxo e vou quebrar ele todo, né? Pegar o triglicerídeo, arrancar os ácidos graxos e quebrar aqueles ácidos graxos. Que geralmente para produzir energia, tá? A principal fonte é a gente produzir energia lá dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria vai ter uma via metabólica de catabolismo, ou seja, de quebra, chamada beta-oxidação. Já ouviram falar desse nome? Beta-oxidação? É a queima de gordura, é a quebra de gordura, é a quebra, o catabolismo desses ácidos graxos. O nome dessa via metabólica é beta-oxidação. Ela é muito semelhante à síntese de ácidos graxos, só que invertido, e um pouco mais simples, tá? Ela vai acontecer em 4 passos também, e são 4 passos invertidos. Lembra que na síntese a gente tinha condensação, redução, desidratação e outra redução? Aqui vai acontecer de trás para frente e o inverso. Ao invés de ser redução,
é oxidação. Ao invés de ser de desidratação, é hidratação. Ao invés de ser outra redução, é outra oxidação. E ao invés de condensação, é quebra. Tá vendo que tá fazendo sentido? Ou pelo menos as coisas são parecidas? Tem uma lógica por detrás? Em cada passagem desse ciclo, dessa sequência de 4 passos, oxidação, hidratação, oxidação e quebra, ele vai liberar um resíduo de acetila, né? Aquele resíduo de 2 carbonos, que aquele tá em cor salmão, tá vendo? E aí, ele pega aquele palmitato que tinha 16, e no final dos 4 passos, liberou um acetil-CoA, e a sequência agora tem 14, porque o acetil-CoA tem 2, né? Passa por mais 4 passos, libera mais um acetil-CoA, que era de 14 carbonos, agora é 12. E vai fazendo isso até só liberar, só sobrar acetil-CoA, né? Como é que a gente vai começar essa sequência? O palmitato, ele vai se ligar a uma coenzima, formando um palmitoil-CoA, né? Então, um palmitato ligado a esse CoA. E aí começa todo esse processo de quebra, ó. Passa pelas 4 etapas: oxidação, hidratação, oxidação e quebra. Aqui, ó. Na quebra, quando libera. Nesse palmitoil libera um acetil-CoA. E aí o resultante agora, que tinha 16 carbonos, tem 14, porque liberou um acetil-CoA, que é formado por 2 carbonos. Então, cada passagem dessas 4 etapas libera um acetil-CoA, diminui a cadeia em 2 carbonos, tá? A gente vai ver que também, ó, tem outras coisas aqui, ó. Libera, por exemplo, ó, elétrons para a cadeia respiratória. Isso vai ser importante para a produção de energia também, como a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Não vou entrar nesse detalhe, mas quando a gente chegar, eu vou falar. Lembra que eu falei lá da beta-oxidação? Então, vai ser por conta desses elétrons aqui. Então, aqui, ó, na beta-oxidação, eu vou conseguir produzir energia. A partir desse acetil-CoA, a gente vai aprender como é que, através do acetil-CoA, a gente vai produzir ATP, produzir energia, e como esses elétrons na cadeia respiratória vão também ajudar na produção de ATP, produção de energia. Então, por isso que lipídio tem bastante energia, né? Pra você ver, 1 grama de gordura equivale a 9 quilocalorias, enquanto que 1 grama de carboidrato ou de proteína só tem 4 quilocalorias. Então, resumidamente, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês é assim, ó, passa aquela sequência de oxidação, hidratação, oxidação e quebra, e libera um acetil-CoA. Cada sequência dessas 4 passos libera um acetil-CoA. Então, o palmitato, que começou com 16 carbonos, no final vai sobrar só 2 carbonos, né? Formando mais um acetil-CoA. Então, no total vai formar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais aquele primeiro, 8 moléculas de acetil-CoA. Então, começou com 16, liberou um acetil-CoA. De 14, liberou mais um, formou 12. Liberou mais um, 10. Liberou mais um, 8. Liberou mais um, 6. Liberou mais um, 4. Liberou mais um, 2. E o 2 que sobrou, 8. Total de 8. Cada acetil-CoA desse vai para uma via metabólica lá na mitocôndria mesmo, chamada ciclo de Krebs, o temido ciclo de Krebs, que é tranquilo. Ele só tem uma fama ruim, mas é tranquilo da gente aprender. Que vai ajudar a produzir mais ATP, mais energia. Vai produzir muita energia nesse processo. Tá bom? Vamos dar sequência. Beleza. Isso é a partir do ácido graxo, né? E como é que a gente quebra um glicerofosfolipídio? Um triglicerídeo, né? Um triacilglicerol. Para liberar esse ácido graxo, para ele poder passar por essa beta-oxidação. Então, esse catabolismo ele vai acontecer por ação de enzima chamada fosfolipases, tá? Lembrando, as enzimas que vão estar quebrando os fosfolipídios. Essas enzimas são capazes de quebrar o fosfolipídio, liberando ácidos graxos, que vão seguir para a beta-oxidação, que a gente acabou de ver, que é semelhante à síntese de lipídio, só que invertido e um pouco mais fácil, né? Porque tem menos etapas. O glicerofosfolipídio
o glicerol fosfato, ou seja, essa parte aqui também libera. E aí, glicerol fosfato pode ser utilizado na glicólise, que é aquela via de quebra da glicose. Então, ele vai entrar no meio da via, tá? E o radical que está ligado ao fosfato, que pode ser um aminoácido, por exemplo, ele vai ter o destino próprio para aquilo, né? Se for um aminoácido, vai para o catabolismo de aminoácido. Se for um monossacarídeo, vai para o catabolismo desse monossacarídeo. Vai para a via metabólica de acordo com esse radical que está aqui, né? E o que está conectado aqui nesse fosfato. Então, eu vou ter aqui indo para beta-oxidação, aqui indo para beta-oxidação, isso daqui indo para glicólise, e isso daqui para o catabolismo desse radical aqui que for. Pode ser um aminoácido, pode ser um monossacarídeo, pode ser outras coisas. O colesterol, ele é liberado no nosso corpo, tá? A gente produz colesterol principalmente no fígado, né? Nos hepatócitos, que são as células do fígado. E quando ele é excretado no nosso corpo, quando ele é liberado, né? Ele é transportado por lipoproteínas. Já ouviram falar de lipoproteínas? Se não ouviu a palavra lipoproteína, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de LDL, HDL, VLDL, não é? Tudo isso são lipoproteínas. O que é lipoproteína? É uma grande esfera formada por lipídios e proteínas, tá? Por isso o nome lipoproteína. A capa que forma essa esfera é formada por colesterol, tá? Principalmente colesterol, alguns colesterol, fosfolipídios e proteínas, né? As proteínas estão de verde aqui. Dentro dessa esfera tá cheio de lipídio. Vai estar cheio de ácido graxo livre, cheio de triglicerídeo, cheio de colesterol e outras moléculas esteróis, tá? As lipoproteínas todas são dessa forma. O que vai variar é a densidade, ou seja, o tamanho dela. Quanto maior, significa que tem mais lipídio ali dentro. Logo, a densidade vai ser menor. Porque lipídio é menos denso do que proteína, por exemplo. Quanto menor ela, mais densa é. O quilomicron é a menos densa de todas e também a maior de todas. O quilomicron é a lipoproteína que é produzida lá no nosso intestino para transportar as gorduras que a gente está absorvendo no intestino e vai levar pelo sistema linfático até o fígado. O quilomicron que leva toda essa gordura que veio da nossa alimentação, foi absorvida no intestino, transporta até o fígado. O fígado vai produzir o VLDL, que vai liberar o VLDL na corrente sanguínea. E o VLDL vai viajando pela corrente sanguínea até os adipócitos, né, principalmente os adipócitos, e conforme ele vai liberando o conteúdo, que ele vai liberando aos pouquinhos, né? Passou aqui, ele deixou um pouco para esse adipócito, aí deixou mais um pouco para o adipócito da frente, ele vai diminuindo, ele vai murchando. Com isso, a densidade dele aumenta. Então, um VLDL passa a ser um LDL, depois vira um IDL, e aí o HDL, teoricamente, seria menor, mas aí é todo um outro rolê de como o HDL é produzido, que não interessa muita gente. Mas olha aqui pelos tamanhos, ó. Olha como o quilomicron é gigante, o VLDL já é menor. O LDL é bem menor do que o LDL, do que o VLDL, e o HDL, então, ele é bem miudinho comparado ao LDL, tá? Esse nome VLDL, LDL, HDL vem do inglês, tá? Significa, traduzindo, lipoproteína de baixíssima densidade, né? Seria very low, por isso VL, né? Muito baixa densidade. O LDL é lipoproteína de baixa densidade, né? Low density lipoprotein. E o HDL é de alta densidade, então lipoproteína de alta densidade, né? High density lipoprotein. Daí que vem o nome, tá? Então é assim que transporta essas gorduras, e aí o colesterol vai ter um papel muito importante nesse processo, né? Como é que o corpo utiliza esse colesterol? Ele vai ser utilizado, por exemplo, para a produção, principalmente, além de formar a
as lipoproteínas, o colesterol vai ser utilizado para formar sais biliares. Então, a molécula de colesterol ela é modificada para virar um ácido biliar, né? Ou a gente pode chamar de sais biliares também, tá? Qual a importância desses ácidos biliares? Ajudar no processo da digestão. Quando a gordura que veio da comida que a gente comeu passar do estômago para o intestino, os ácidos biliares são liberados para neutralizar o pH do estômago, do suco gástrico que está saindo do estômago indo para o intestino, porque senão vai queimar o intestino inteiro, e para poder emulsificar aquela gordura, fazer igual um detergente, tá? O ácido biliar vai ter essa função. E com isso, com essa gordura toda em formato de espuminha, né, emulsificada, ela vai poder ser absorvida no intestino, tá? Então essa é a função dos ácidos biliares. Quem vai produzir isso é o fígado. O fígado produz os ácidos biliares dentro das células do fígado, que a gente chama de hepatócito. E aí o fígado produz bastante e ele faz um estoque, não dentro do fígado, mas dentro de uma estrutura chamada vesícula biliar, tá? E aí quando a gente come, como tem ali a vesícula biliar está cheia de ácidos biliares, aí tem uma grande quantidade para liberar de uma vez só. Parte desse colesterol vai acabar sendo eliminada nas fezes, tá? Então a gente acaba perdendo. Dietas ricas em fibras ajuda a gente liberar esses colesteróis, tá? A liberar bastante ácidos graxos e a gente melhora o perfil de colesterol no corpo, tá? Mas a maioria desses ácidos biliares, né, vão ser reabsorvidos para serem reutilizados. Então, esse colesterol que forma esses ácidos biliares vão ser reabsorvidos. E a maior parte, mais de 90%, é reabsorvido, tá? E aí, se for uma dieta rica em gordura, vai ter mais ácidos biliares sendo reabsorvidos. Resumindo o que eu falei, né, botando num esquema, deixa eu dar um zoom para ficar bem bonito aqui pra gente. É mais ou menos isso daqui, ó. A gente tem esse grande esquema. A gente acabou de comer, então tem gordura na comida que a gente comeu, né? Tem lipídio na comida. No momento que essa gordura vai entrar no intestino, a vesícula biliar libera esses sais biliares, tá? Como é que faz isso? Ela vai emulsificar, vai virar uma espuminha, né? Para poder essa gordura ficar solúvel ali na água. É igual o detergente, é a mesma função de um detergente ali, né? Isso vai fazer com que essa gordura que veio da comida possa ser absorvida no intestino. E aí, a gente já começa aqui esse processo, né? Os enterócitos, que são as células do intestino, vão pegar essa gordura, transportar elas em quilomicrons. Aquela lipoproteína que eu expliquei para vocês, que ela é bem grandona, é a maior que tem. O quilomicron vai passar pelo sistema linfático, né, até ir pro fígado. Chegou no fígado, o que o fígado vai fazer? Aquela gordura toda, ele vai botar em VLDL para transportar no sangue. O colesterol excedente, eu vou botar aqui também, tá? E se eu preciso produzir mais sais biliares, porque não conseguiu reabsorver tudo que foi liberado, ele vai produzir mais sais biliares e vai armazenar ali na vesícula biliar para quando a pessoa for comer de novo, ter a bile ali, né, para poder liberar. Esse VLDL que está transportando tanto os triglicerídeos quanto o colesterol vai passando pela corrente sanguínea e as principais células que vão absorver vai ser a glândula suprarrenal, as gônadas, né, também, que vão produzir os hormônios esteroides, tá? Principalmente sexuais, né? Estrogênio, progesterona, testosterona, são feitos a partir de colesterol. O músculo vai absorver parte desse colesterol também, sendo transportado pelo LDL, e o tecido adiposo, que vai ser o principal. É o principal a absorver isso, tá? Esse VLDL foi virando IDL, foi virando LDL. Esse LDL vai ter outras funções aqui que não vem ao caso,
vai entrar numa parte de imunologia, que a gente não precisa saber, e depois esse LDL volta para o fígado. E aí ele é reciclado para receber mais conteúdo, e aí ele vira um VLDL, e aí joga na corrente sanguínea de novo. Acho que quando a gente vê assim uma questão mais fisiológica, a gente consegue entender melhor o que a gente está aprendendo aqui na bioquímica, tá? Fechamos os lipídios. Foi tranquilo, não foi? Agora a gente vai ver o anabolismo e o catabolismo de carboidratos, tá? A gente vai focar principalmente em glicogênio. A gente não vai falar tanto do catabolismo de monossacarídeos, porque aquela parte de glicólise, aquela parte bioenergética é basicamente isso. E a gente vai focar mais em glicogênio. O principal estoque de carboidrato que a gente tem no corpo é no formato de glicogênio, tá? É um polissacarídeo bem grandão, ramificado, formado por várias unidades de glicose. Nosso corpo faz isso, nós humanos fazemos isso, todos os animais fazem isso, tá? Desde o inseto menorzinho até os maiores mamíferos, todos vão fazer glicogênio, tá? Planta não. Planta vai fazer outro polissacarídeo, que é o amido. A planta faz amido, os animais fazem glicogênio, tá? Mas a ideia é mesmo, ter um estoque de carboidrato no corpo. Todas as nossas células do nosso organismo são capazes de utilizar carboidrato. Todas as nossas células vão ser capazes de utilizar glicose, tá? Como fonte de energia, como esqueleto de carbono, para várias vias metabólicas diferentes, tá? O excesso de glicose a gente vai armazenar na forma de glicogênio. E aí, quando o estoque de glicogênio já está completo, que é um estoque bem pequeno, inclusive, aí converte essa glicose em gordura, né? Mas isso aí é papo para outro dia. A gente vai formar glicogênio, tá? Aqui eu tenho essa fotografia de microscópio. Tá vendo esses grãozinhos aqui pequenininhos? Isso são moléculas de glicogênio, são grânulas de glicogênio dentro do hepatócito, dentro da célula do fígado, tá? A gente vai produzir glicogênio, né? O anabolismo do glicogênio. Como é que a gente produz esse glicogênio? Como é que vai ser a síntese dela? Vai acontecer principalmente em dois tipos celulares. O miócito, que é a célula do músculo, e o hepatócito, que é a célula do fígado, tá? E a função desses estoques de glicogênio nesses órgãos é totalmente diferente. Nos músculos, nos miócitos, nas células do músculo, eles é produzido e armazenado esse glicogênio para poder atender à demanda energética quando o músculo entra em atividade física e a glicemia cai. Então chega o momento lá do exercício físico intenso, que está consumindo muita glicose que está vindo do sangue, então o músculo começa a quebrar, o miócito, né, a célula do músculo vai quebrar o estoque de glicogênio para poder liberar essas moléculas de glicose e ele usar para produzir energia ali, né, para produzir ATP. Esse, inclusive, é o nosso principal estoque de glicogênio no corpo. A gente vai ter cerca de 400 gramas, mais ou menos, de glicogênio armazenado pelos músculos esqueléticos ao longo do corpo, tá? Isso serve para que o músculo continue fazendo a contração, continue fazendo o exercício, até que dê tempo de vir o ácido graxo lá do adipócito, entrar no miócito, aí ele vai para a mitocôndria, aí faz todo aquele processo de beta-oxidação que a gente viu, isso leva tempo. Então, como o músculo está fazendo contração o tempo todo ali por conta do exercício, ele não pode esperar toda aquela energia que vai vir do ácido graxo, não pode esperar aquilo tudo. Ele precisa ter energia agora. Enquanto está fazendo todo o processo da beta-oxidação e de outras vias metabólicas, ele está quebrando o glicogênio para liberar a glicose e usar essa glicose como fonte de energia, que é mais rápido, tá? No fígado, a função do estoque do glicogênio é completamente diferente, tá?
O hepatócito vai armazenar glicogênio para quando a gente estiver em jejum e a nossa glicemia começa a baixar quando a gente está em jejum, ou seja, a glicose que está correndo no nosso sangue, né, a glicemia, ela começa a baixar. E para a gente não entrar num estado que ela está muito baixa, uma hipoglicemia, o que o fígado faz nesse estado de jejum? Começa a utilizar esse estoque de glicogênio para poder liberar glicose na corrente sanguínea para manter a nossa glicemia estável e a gente não entrar num quadro de hipoglicemia e morrer, né? Porque se a hipoglicemia for muito baixa, a gente pode morrer, a gente pode vir a óbito por conta disso. Então, o estoque de glicogênio no fígado é para poder ter glicose liberada, o fígado libera a glicose no sangue para manter a glicemia estável ali durante o jejum e a gente continuar vivo. Isso se dá principalmente, a gente vai falar disso mais para frente, mas só para dar um spoiler para vocês, é porque o cérebro é o principal consumidor de glicose, tá? E o cérebro não consegue usar a gordura como fonte de energia. Então, por isso que a gente precisa manter a glicemia estável. Por isso que quando a gente tem um quadro de hipoglicemia, um dos primeiros sintomas é a gente ficar zonzo, né? E se agravar, a gente desmaiar, porque não está suprindo energia suficiente para o cérebro, não está chegando glicose suficiente no cérebro. É meio doido, né? Mas é por isso. Beleza. E como é que o fígado, o músculo faz, né? Como é que o hepatócito e o miócito vão produzir esse glicogênio? Como é que vai ser a síntese desse glicogênio? Como é que vai ser o anabolismo disso? Tá? A gente precisa de glicose, não é? E formar um polissacarídeo, né? Que é o glicogênio, é um polissacarídeo. Mas não é simples igual a gente viu lá para poder fazer um disacarídeo que pega dois e junta, igual a gente viu. É um pouco mais complexo fazer o glicogênio, tá? E é um pouco mais complexo, em contrapartida é muito mais eficiente, porque ele consegue ficar, como ele é muito ramificado, ele consegue ficar muito mais denso. Então é um estoque que vai ter muita glicose num espaço muito pequeno. Então é uma adaptação muito boa do nosso organismo, né? Para não ocupar muito espaço. Ou seja, ele ocupa muito menos espaço do que o amido, por exemplo, na planta. Ele vai começar o centro, o núcleo do glicogênio, por incrível que pareça, não vai ser um carboidrato, mas vai ser uma proteína chamada glicogenina. E o glicogênio vai começar a ser feito a partir dessa glicogenina, né? Começa se ligando ali, aí faz uma sequência de várias glicoses unidas. E aí faz ramificações, ó, faz uma segunda camada. Aí cada ramificação dessa tem mais duas ramificações, que tem mais duas ramificações, que tem mais duas ramificações. Então ele não faz sequências tão grandes de glicose e ramifica elas. Assim, ela fica muito mais densa, tá? A gente vai fazer esse processo a partir daqui, ó, dessa estrutura que a gente chama UDP-glicose, que é uma glicose ligada a um UDP, que é uma base nitrogenada, semelhante às bases nitrogenadas que fazem o DNA e o RNA, tá? E aí a gente vai fazendo, isso se repete 6 vezes. Fez uma sequência de 6 glicoses, faz as ramificações. Faz mais uma sequência de 6, tá vendo que são sequências curtas, só de 6? Faz mais ramificações. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, né? Essas cadeias maiores, elas são um pouquinho maiores, elas vão ter de 12, essas mais externas vão ter de 12 a 14 moléculas de glicose, tá? Para fazer isso, para eu juntar uma glicose na outra e fazendo essas sequências, vai ser um processo de 5 reações enzimáticas. Então a gente vai ter 5 enzimas participando desse processo, tá? Como eu falei para vocês, ó, aqui é o substrato, a seta significa reação enzimática, aqui está o nome da enzima e aqui é o produto. Como eu botei na sequência, então aqui, ó, vai ter uma enzima que vai pegar isso e vai fazer isso, vai ter uma enzima que vai pegar isso e vai fazer isso. Só para poder facilitar aqui no slide, tá? A primeira enzima é essa daqui, ó, a sinase, tá? Se é no músculo, a gente chama de exocinase, né, ou exoquinase. E se é no fígado, a gente chama de glicoquinase, tá? Mas são quinases, são sinases, tá? O que ela vai fazer?
é muito simples, é a etapa mais simples aqui. Eu vou pegar uma glicose, isso é uma molécula de glicose, e vai adicionar um grupamento fosfato, né? A gente vai chamar isso de fosforilação. Vai fosforilar. É esse Pzinho aqui, né? Lembra que fosfato é aquele P com 4 oxigênios e tudo? Aqui está simplificado para não ocupar muito espaço aqui no slide. Mas ele vai fazer isso, ó. No carbono 6, esse carbono aqui, ó, que fica na pontinha de fora do anel da glicose, a enzima quinase, se for no músculo é exoquinase, se for no fígado é glicoquinase, vai grudar um fosfato ali, formando uma glicose 6-fosfato. 6-fosfato porque está ligado no carbono de número 6. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Tá? Ligou aqui, fosfato no carbono 6, glicose 6-fosfato. Essa é a primeira reação enzimática. A segunda enzima se chama fosfoglicomutase. O que ela vai fazer? O nome entrega um pouco, mas não é tão claro assim, ó. Mutase, ela vai mutar, vai mudar, tá? O que vai? O fosfoglico, então ela vai mudar o fosfato de lugar. Ela vai tirar do carbono 6 e jogar aqui no carbono 1. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui que tá em azul? Ele foi para cá. Isso aqui, o P veio para cá. Tá vendo que trocou de lugar? Agora, antes era glicose 6-fosfato, agora é glicose 1-fosfato. Porque saiu o fosfato do carbono 6 e veio para o carbono 1. Nossas duas etapas, as primeiras é bem simples. Primeira etapa, a enzima quinase, se já é exoquinase ou glicoquinase, vai botar um fosfato no carbono 6. Segunda etapa, a enzima fosfoglicoquinase, glicomutase, vai trocar esse fosfato do carbono 6 para o carbono 1. Né? Carbono 6 para o carbono 1. A terceira etapa, o que ele vai fazer? Vai pegar essa glicose 1-fosfato e no lugar do fosfato, ele vai ligar uma UDP. Essa sequência, essa base nitrogenada aqui que é grandona, formando uma UDP-glicose. Tá? O nome da enzima é UDP-glicose pirofosforilase. Esse nome é gigantesco. Precisa decorar isso? Não, não precisa, tá? Ele pegou a glicose. Então a gente começou com uma glicose normal, ficou uma glicose 6-fosfato, mudou o fosfato de lugar, formando uma glicose 1-fosfato, tirou o fosfato e botou uma UDP no lugar, formando uma UDP-glicose. Com essa UDP-glicose que começa a produzir o glicogênio. É como a enzima, a próxima enzima que se chama glicogênio sintase, poder reconhecer. Porque ela não vai pegar qualquer glicose que está ali. Ela só vai pegar uma glicose que está ligada no UDP, ou seja, uma UDP-glicose. Então, a glicogênio sintase vai pegar a UDP-glicose, vai tirar o UDP e vai pegar aquela glicose e conectar na sequência que ela está formando. Lembra um pouco lá a ácido graxo sintase, né? Só que aqui não tem 4 etapas essa enzima, é uma etapa só. Ela pega a UDP-glicose, arranca o UDP e a glicose conecta na sequência que ela está formando. E vai formando, e vai fazendo isso. Vai vindo o UDP-glicose, ela arranca a glicose para botar na sequência. Vem uma UDP-glicose, arranca a glicose para botar na sequência. É uma etapa só que ela faz. A última enzima, a quinta enzima, o nome é o mais fácil de todos. Enzima ramificadora de glicogênio. O que ela faz? As ramificações de glicogênio. Enquanto que a glicogênio sintase está fazendo aquela sequência linear, a enzima ramificadora vai fazer o quê? Vai pegar um pedaço da sequência, tirar e botar como uma ramificação. Então tá vindo uma grande sequência, ela arranca e bota aqui no meio, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó, que tá em amarelinho? Ela vai fazer, ó, essa sequência aqui que tá antes disso, vai arrancar e vai conectar aqui, ó, formando uma ramificação, tá vendo? Essa glicose aqui, ó, ela tá fazendo 3 ligações, que tá fazendo uma ramificação. Aí o que vai vir? A glicogênio sintase vai continuar aumentando isso daqui, aí vai vir a ramificadora, vai quebrar,
e conectar aqui no meio. E vai fazendo isso, e vai formando glicogênio nesse processo. Glicogênio sintase vai pegando o DP-glicose, arranca a glicose para aumentar a sequência linear. Vem a ramificadora, pega um pedaço da sequência, arranca e bota no meio, formando uma ramificação. É bem simples. Ela vai fazendo essas 5 etapas, né? Então a gente começa com a glicose, aí vem uma quinase e bota um fosfato na glicose, formando uma glicose 6-fosfato. Aí vem a fosfoglicomutase, que muda a posição do fosfato do carbono 6 para o carbono 1, formando glicose e um fosfato. E aí vem aquela outra com nome grandão, que vai tirar o fosfato e botar uma UDP no lugar. Formando essa UDP-glicose, a glicogênio sintase consegue reconhecer, pega ela, arranca o UDP fora e a glicose bota na sequência. E vai fazendo a sequência linear, sempre pegando uma UDP-glicose, arrancando a glicose e botando na sequência. E a ramificadora vai vendo, quando essa essa sequência está ficando muito longa, ela quebra e faz uma ramificação. E assim que vai formando o glicogênio. Por isso que o glicogênio é tudo ramificado, ele é todo bonitão assim. A ramificadora não vai deixar essa sequência ficar muito grande, vai quebrar e vai fazendo uma nova ramificação, tá? O catabolismo disso é muito mais simples. Só precisam de 3 enzimas. Enquanto que para fazer precisavam de 5, para quebrar precisam de 3 só. E é muito parecido com o pedaço final, tá? Eu vou precisar da glicogênio fosforilase. Ela vai ser como uma tesourinha, ó. Ela vai tirando as glicoses da sequência. E vai tirar no formato de glicose 1-fosfato. E vai liberando. A outra enzima é a enzima desramificadora de glicogênio. Ou seja, ela vai quebrar, ela vai cortar as ligações de ramificação. Enquanto que a fosforilase corta as ligações lineares, né, que liga o carbono 1 no carbono 4, a desramificadora vai cortar das ramificações, ligando o carbono 1 ao carbono 6. Então, corta ali. Vão ser essas 2 enzimas que vão ser como tesourinhas. Glicose 1-fosfato corta as ligações lineares, a desramificadora corta as ligações que fazem as ramificações. E por último, a gente tem uma fosfoglicomutase, que vai tirar a glicose do carbono, o fosfato do carbono 1 para o carbono 6, formando glicose 6-fosfato. No músculo, para quê? Não tem essa sequência aqui final, não. Para na glicose 6-fosfato. Por quê? A primeira etapa da glicólise, como vocês vão ver, é justamente a glicose 6-fosfato. Então, ele já está acelerando ali o processo. No fígado, como o intuito é liberar a glicose na corrente sanguínea, aí tem mais uma enzima, a glicose 6-fosfatase, para tirar o fosfato de vez e a glicose livre poder ser liberada na corrente sanguínea. Se for no músculo, só são 3 enzimas. Se for no fígado, tem uma 4ª enzima aqui, tá? E é isso. Semana que vem, a gente vai entender um pouco melhor disso que a gente está vendo hoje, porque a gente vai falar da famosa glicólise e a produção de acetil-CoA. Então, a gente vai entender melhor essa parte do catabolismo do glicogênio e lá dos ácidos graxos. E o famoso ciclo de Krebs, que eu comentei com vocês quando a gente estava falando de beta-oxidação, tá? Então, é o momento que a gente aprende como a célula vai produzir ATP, como ela vai produzir energia. Foi? Conteúdo, fechamos, ó. São 9h35 agora. Agora eu leio o chat, as 50 mil mensagens que tem no chat, e aí a gente fica aqui até tirar todas as dúvidas de vocês. Tinha umas mensagens de boa noite aqui. A Lona me perguntou logo no início, eram mais 8h40 ainda. A matéria de bioquímica teórica tem algum tipo de avaliação? Não existe a bioquímica teórica e a bioquímica prática, é uma única disciplina, tá?
É uma única disciplina para vocês. Como é que é a avaliação de qualquer disciplina, seja uma disciplina que é inteiramente teórica ou uma disciplina que é teórico-prática, como a bioquímica? Vocês têm os trabalhos e tem a prova. A prova vai acontecer em algum momento de julho, junho, eu não lembro quais são as datas, acho que é junho, final de junho, não lembro qual é a data. E os trabalhos, no caso da bioquímica, acontecem nas aulas práticas. Java 1 são as notas Java 1, Java 2, tá? Então, as avaliações que vocês têm, os trabalhos que as notas de trabalho em cima das práticas, das aulas presenciais e a prova. Daniel, são 4 passos no catabolismo de lipídios. Para cada passo libera um acetil-CoA. Sim. Se cada um tem 2 carbonos, no caso de processos totais já se conclui os 16 carbonos. Não. Passa os 4 passos para liberar 2 carbonos. Deixa eu botar aqui no slide para a gente ver. Aqui, ó. Eu passo esses 4 passos de oxidação, hidratação, oxidação e quebra para liberar um acetil-CoA. Então, diminuindo 2 carbonos. Então, eu preciso sempre passar esses 4 passos para liberar 2 carbonos. 4 passos para liberar mais 2. Então, no caso, vai se repetir isso daqui várias vezes. Ao todo, vão se produzir 8 moléculas de acetil-CoA. Tá? A partir de um palmitato que tem 16 carbonos. Então, vai produzir 8 moléculas. Ok? Então, teve a primeira que foi produzida aqui. E aí, o que estava no slide anterior se repete para produzir aqui, produzir essa, produzir essa, produzir essa, produzir essa, produzir essa. E essa daqui é o que resulta, né? Então, não tem mais 4 passos para fazer depois. Professor, como são armazenados os sais biliares? Quem não tem vesícula. Por isso que quem não tem a vesícula sofre quando come gordura, porque o fígado libera também os sais biliares no intestino, tá? Mas só que o fígado armazena muito pouquinho. Por isso que existe a vesícula, para o fígado armazenar uma grande quantidade. O fígado produz e armazena na vesícula. Quem não tem a vesícula não tem esse estoque. Então, os únicos sais biliares que vão ser liberados quando come é aquele pouquinho que o fígado está produzindo ali. Então, por isso que quem não tem vesícula não pode exagerar na gordura, tem que comer uma quantidade controlada para não passar mal. Matheus, quando o fígado absorve o glicogênio em jejum, absorve também o glicogênio intramuscular? Então, peraí, deixa eu botar lá no glicogênio. Cadê? Onde que a gente falou? Foi antes disso. Aqui. São 2 estoques separados. Um estoque no músculo, um estoque no fígado. No músculo, vai ser utilizado quando a gente está fazendo exercício físico, para ter glicose, para poder gerar energia no fígado, para poder fazer a contração muscular, por isso que o músculo precisa de energia. E no fígado, a ideia não é energia para o fígado, é liberar glicose na corrente sanguínea para manter a glicemia estável, porque quando a gente está em jejum, a glicemia vai baixando. Não é que o fígado vai absorver o glicogênio, ele vai começar a fazer o catabolismo, a quebra do glicogênio que ele tem ali dentro. O fígado ele mantém um estoque de glicogênio ali dentro, e aí quando está em jejum, vai passar por todo esse processo aqui, ó, que a gente viu no último slide. Cadê? Aqui, ó. Vai passar por tudo isso daqui. Vão ter essas enzimas. Vai ter a glicogênio fosforilase cortando as ligações lineares, a desramificadora cortando as ligações de ramificação, a fosfoglicomutase mudando o fosfato do carbono 1 para o carbono 6, e a glicose 6-fosfatase arrancando esse fosfato e liberando a glicose. Tá? No músculo, o músculo tem o seu próprio estoque, não é o mesmo estoque, tá? Cada célula do músculo, cada miócito, né? Miócito é o nome da célula do músculo,
vai ter o seu estoque de glicogênio. E cada célula do fígado, que a gente chama de hepatócito, vai ter seu estoque de glicogênio. Foi, Matheus? Outra pergunta, Matheus. A suplementação de creatina aumenta o estoque de glicogênio no corpo? Não diretamente. Eu vou explicar para vocês, tá? Essa suplementação ajudaria nessa manutenção de glicose no corpo? O que faz a suplementação de creatina? No músculo, a forma mais rápida da gente conseguir energia são os próprios ATPs, né? E eu vou explicar os ATPs melhores na aula que vem. São os ATPs que já estão prontos, tá? Para fazer ATP a partir de glicose, a gente vai ver que vai passar muitas reações enzimáticas, tá? É mais rápido do que a beta-oxidação, mas ainda assim demora um tempo. Para fazer ATP a partir de fosfocreatina, né? Porque a gente suplementa a creatina, mas no músculo ele fica armazenado na forma de fosfocreatina. Para fazer ATP a partir de fosfocreatina, precisa de uma única reação. Então, uma fosfocreatina produz um ATP. Então, isso é muito rápido. Então, assim, ter uma boa suplementação de creatina vai fazer com que a gente tenha um bom estoque de fosfocreatina dentro dos miócitos, das células do músculo, e aí vai demorar um pouco mais para começar a usar o estoque de glicogênio. Não é que vai aumentar o estoque de glicogênio no corpo, mas eu vou usar primeiro esse estoque de fosfocreatina, e aí quando acaba esse estoque de fosfocreatina, que aí eu vou começar a usar o estoque de glicogênio. Então ele vai demorar um pouco mais para começar a usar o estoque de glicogênio, né? Que ele vai estar aumentando o estoque de glicogênio, tá? Matheus, baixo estoque de glicogênio no corpo afeta o trabalho no cérebro? O baixo estoque de glicogênio no fígado vai afetar sim, porque a glicemia vai começar a baixar. Que a gente mantenha a glicemia estável no jejum, né? Com o estoque de glicogênio que tem no fígado. E aí, quando acabou o estoque de glicogênio no fígado, a gente até consegue produzir glicose de outras maneiras. A gente vai aprender isso nas próximas aulas, mas leva mais tempo, tá? Por isso que não pode ficar com um jejum muito prolongado. Tem danos se isso ficar muito prolongado. Mas a gente ainda vai ver isso, tá? Não se preocupa com isso agora, não. Outra pergunta. A absorção da reserva tem limite ou em jejuns mais prolongados o nosso corpo absorve glicogênio de outros lugares? Não. O estoque, as moléculas de glicogênio, elas não vão sair de dentro da célula. Até porque é uma molécula gigantesca. Não tem como a molécula de glicogênio sair de uma célula para outra. Então, esses estoques são locais. Cada célula do fígado, cada célula do músculo vai ter o seu estoque de glicogênio ali, tá? A Eviane disse que vai reassistir tudo. É importante sempre reassistir, porque essa não é uma disciplina fácil, é um conteúdo mais tenso. Então, vocês precisam estudar bastante para poder aprender. Kézia, me manda suas dúvidas no chat, aí eu sano para você, tá? Me manda as dúvidas. Maria Eduardo, quem quiser já pode sair a qualquer momento. Pessoa que botou o nome só Jesus. Professor, como você fez para gravar isso tudo sem chorar? Me passa o tutorial, por favor. Estudando, gente. É estudando. Sim, eu sou professor dessa disciplina, eu ensino essa disciplina já há mais de 10 anos. Então, assim, eu conheço isso há muito tempo. Vocês estão aprendendo literalmente agora. Eu sei que assusta no início, tá? Mas não se desespera. Vocês vão conseguir. Vocês vão passar por isso. Vocês vão tirar boas notas nas provas. Eu tenho fé que vocês vão conseguir. Mas precisa estudar. Não basta contar com o Divino Espírito Santo. Precisa estudar.
Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Então, assim, o nível de estudo vai ser diferente de pessoa para pessoa. Tem gente que vai ter que reassistir várias vezes, tem gente que assiste uma vez só e já é o suficiente. Mas é importante vocês estudarem bastante. Vocês têm aulas práticas, não tem? Vocês se encontram presencialmente. Vocês formam grupos. Por que vocês não formam grupos de estudo? Por que vocês não vão para as salinhas da biblioteca e estudam lá? Fica meia hora antes de começar a aula prática, ou meia hora depois da aula prática, ou marca outro dia que todo mundo possa, né? Seus amiguinhos ali possam, e vai estudar. Vocês vão aprender, todo mundo aprende. Quem quiser pode sair, pô. João Gabriel Messi, a condensação tira o grupo Malonila, né? Sim, deixa eu voltar para lá. Aqui? Não, slide anterior. Exatamente, ó. A condensação é o primeiro passo da ácido-graxintase. Ela vai tirar o grupamento malonila e vai pegar o grupo acetila que já estava na enzima e botar no lugar. E aí esse grupamento malonila que ele tirou vai embora na forma de CO2. Porque aqui, ó, tá vendo que é um carbono com 2 oxigênios? CO2. Carbono, oxigênio, CO2. E é isso, o CO2 vai embora. O CO2 que a gente expira, uma das fontes é aí, ó, na síntese de ácidos graxos. Tainá, as aulas 1 e 2 estão disponíveis ainda? Sim. Continua, tá? As gravações ficam disponíveis por 6 meses. Então, mesmo quando acabar as aulas mês que vem, ainda vai estar disponível por mais uns 3 meses. Fica disponível por 6 meses as gravações. Então, até quando acabar a disciplina, vocês já terem passado, ido para o próximo semestre, vocês ainda vão poder assistir as gravações se vocês pegarem os links. João falando, a base ruim em química interfere bastante no aprendizado dessa matéria. Tem que correr muito atrás para aprender. Sim. Por isso que na primeira aula eu fiz um apanhado só falando de química, só para a gente relembrar os conceitos que a gente acabou utilizando na bioquímica. Tanto que de tudo que a gente está falando aqui é basicamente os conceitos que a gente viu lá na primeira aula, naquela pequena revisão de química que eu fiz. Lidiane, onde fica o material de estudo? Tem como nos dar uma dica de estudo? Sim. Onde fica o material de estudo? Dentro do Canvas. Dentro do Canvas vocês vão ter o e-book, que tem todo o conteúdo da disciplina, tudo que eu falei na primeira aula, na segunda, na aula de hoje, que eu vou falar na aula da semana que vem, na aula 5 e na aula 6, tá tudo escrito no e-book. Tá tudo lá. Se já quiserem estudar, ó, eu já falei para vocês o que a gente vai ver semana que vem, ó. Cadê? Aqui, ó. Semana que vem a gente vai começar a unidade 3. Isso, esses 2 temas. Isso já tá lá no e-book. Se você quiser dar uma estudada antes da próxima aula, já tá lá, tá? Além disso, na primeira aula, nos slides da primeira aula, pega os slides da primeira aula para olhar. Eu indiquei 3 livros de bioquímica, né? Eu indiquei o Leninger, eu indiquei o Bioquímica do Strayer e o Bioquímica Ilustrada da Marzocco. Todos eles estão disponíveis na biblioteca virtual. A biblioteca virtual que vocês têm acesso lá pelo portal do aluno, vocês encontram esses livros. Na biblioteca física do campus, do polo de vocês, também vai ter esses livros. Dá para estudar, tá?